Nós vamos seguir falando sobre esse assunto, não só com Américo Martins, mas também quem vai estar conosco nessa conversa é o professor de Geopolítica da Escola Superior de Guerra, Ronaldo Carmona. Professor, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Um bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Américo. Um prazer retornar aqui à CNN. Obrigado pelo convite. Professor, aqui vários pontos com relação a essa manchete que está no site da CNN Brasil. Primeiro, operação terrestre. O que isso significa do ponto de vista militar? O quão mais grave ficaria a situação nesse momento quando a gente olha para essa fronteira do território israelense, quando a gente olha para a situação do Líbano? E qual que é o poder de reação nesse momento do Irã, inclusive utilizando o grupo Hezbollah, que recentemente se envolveu em conflitos com as forças de defesa de Israel, professor? Olha, Carol, em primeiro lugar, a gente deve levar em conta que os Estados Unidos eles proclamaram um objetivo maximalista, né, digamos assim. Ele se propôs não apenas a tratar da questão do programa nuclear iraniano, que é um tema recorrente, né, nas relações do Ocidente com o Irã nas últimas décadas, mas também propôs ampliar essa pauta, né, para o fim do programa de mísseis do Irã e para o corte do apoio ou do vínculo do Irã com vários movimentos políticos e insurgentes da região do Oriente Médio. Agora, mais ainda do que isso, né, na proclamação inicial do presidente Trump, se propôs literalmente que o objetivo da operação era a decapitação do regime, né? Então, diante desse cenário, que é um cenário, digamos assim, de ameaça existencial do ponto de vista do Estado iraniano, evidentemente que se busca, né, mobilizar toda a capacidade de retaliação, né? E o Irã, ainda que tenha havido algum nível de degradação das suas capacidades militares em função dos ataques iniciais, mas o Irã ainda permanece uma força militar substantiva, né? Uma força militar que tem uma capacidade de reação bastante expressiva, né? Tanto é que a gente tem visto ao longo dessas últimas 48 horas notícias de ataques importantes em cidades israelenses, né? A despeito do Domo de Ferro, e ataques importantes também significativos a algumas instalações militares americanas, né? Então esse é o quadro da guerra hoje. Nesse sentido, agora a expectativa é para o próximo passo, né? Para os Estados Unidos cumprirem os seus objetivos de derrubar o Estado iraniano, o regime iraniano, ele precisa necessariamente colocar tropas em solo, né? Essa é uma análise praticamente unânime entre os analistas da questão militar, da evolução da questão militar nessa atual campanha americana-israelense contra o Irã. Ronaldo, Américo Martins, nosso analista, também está com a gente. Tem perguntas também, Américo? Professor, muito obrigado pelo seu tempo. É sempre um prazer participar das entrevistas com o senhor para tentar entender melhor essa situação. Os estrategistas militares, vocês, trabalham sempre com cenários, né? Um desses cenários seria essa possibilidade de uma invasão do Irã para tentar forçar a troca de regime. Não parece nada iminente esse tipo de cenário. Quais são os outros cenários que o senhor avalia que são mais prováveis neste momento? Quanto tempo essa guerra deve durar? Quais são os cenários que a gente pode trabalhar? Um seria a invasão, mas e os outros? Como é que o senhor imagina os próximos dias aí nesse conflito? Olha, Américo, em primeiro lugar, um prazer falar contigo também. Esse cenário digamos assim, de tropas no terreno seria o mais plausível em termos dos objetivos estratégicos que foram proclamados, qual seja o objetivo da troca de regime, né? Mas a gente sabe que, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista político, ele é pouco plausível, né? Militarmente, porque exigiria a mobilização de milhares e milhares de soldados, né? Afinal de contas, nós estamos falando do Irã, né? O Irã é um grande país, um país de 90 milhões de habitantes, com uma geografia também bastante particular, né? E claro, também existem restrições políticas a essa opção, né? Uma vez que
Trump assumiu, né, a plataforma de Trump diz exatamente que não haveria mais guerras desnecessárias, né, como ele disse, envolvendo então até mesmo baixa de soldados americanos, como certamente ocorreria nesse cenário de tropas no terreno. Os outros cenários, né, se comenta entre os analistas da evolução da guerra, um segundo cenário que se comenta seria um cenário parecido da Venezuela, ou seja, um cenário de acomodação de interesses, chamemos assim, né, no qual, digamos assim, o Irã aceitaria essas posições maximalistas americanas, só que isso também não me parece esse cenário exatamente plausível, né? Primeiro, pelas características das forças que dirigem o Estado iraniano atualmente, né? Segundo, porque o Irã, por certo, não tem tantas fragilidades como a Venezuela, né? Do ponto de vista da sua estrutura de poder. E terceiro, porque aceitar essa acomodação de interesses do ponto de vista do Estado iraniano representaria, por exemplo, aceitar o fim do seu programa de mísseis, né? O que constitui na espinha dorsal da sua capacidade militar atualmente constituída, né? Bom, a gente poderia especular sobre um terceiro cenário, que seria, digamos assim, a continuidade dessa troca de chumbo, né, dessa troca de conflito entre militar propriamente dita, sem exatamente apontar para uma solução no curto prazo, né? Talvez ampliando uma certa degradação das capacidades militares iranianas até um eventual cessar-fogo favorável aos interesses americanos. Só que esse cenário também de uma guerra prolongada, ele também não é razoável, né? Vide, por exemplo, os efeitos da guerra que ela terá agora, por exemplo, nos preços do petróleo, né? Então, isso também gera uma certa desestabilização da economia mundial, que não é, evidentemente, interessante para ninguém. Então, assim, são basicamente esses cenários que eu acho que é possível trabalhar nesse momento, né? Em resposta à sua pergunta, Américo. E aqui, professor, o senhor traça até, inclusive, um paralelo com as recentes ações dos Estados Unidos, destacando o que foi a ação militar americana na Venezuela, e gostaria até de estender um pouco a sua análise. Não olharmos apenas para ações dos últimos meses, mas dos últimos anos. Até onde é possível a gente traçar um paralelo para o que os Estados Unidos fazem agora no Irã, no Oriente Médio, com ações militares de anos atrás? Então, Carol, isso que eu falei de um cenário próximo ao que ocorreu na Venezuela, eu me refiro a um cenário de acomodação de interesses, né? Eu estou chamando de acomodação de interesses. Eu acho que não caberia falar em cooptação, porque, dada, repito, as características das forças à frente do Estado do Irã, não creio que elas aceitariam um sistema de cooptação. Eu diria que uma espécie de uma acomodação de interesses no qual as exigências dos Estados Unidos são maximalistas, por isso que eu disse também que é pouco provável que essas forças à frente do Estado iraniano aceitem esse tipo de solução. Agora, evidentemente que a guerra ela não pode durar muito tempo, né? Ela tem que ter uma solução, né? E a solução, tendo em vista o objetivo estratégico proclamado pelos americanos, que é o fim do regime, a deposição do regime, evidentemente que na atual configuração do conflito, isso dificilmente ocorrerá. Ou seja, você apenas realizar ações baseadas em forças aeronavais, baseadas em capacidade de mísseis, né, em troca de mísseis, isso evidentemente que não tem condições de gerar uma queda das forças à frente do Estado iraniano, porque elas ainda guardam um grau de apoio popular relevante, né?
a despeito, claro, das difíceis situações econômicas, de uma situação de carestia, né? Muito em função, inclusive, das sanções internacionais, né? Mas não me parece que essa eliminação da liderança iraniana possa ter exatamente abalado, no fundamental, a estrutura política que comanda o Estado iraniano. Américo. Professor, vocês na Escola Superior de Guerra fazem um trabalho admirável ali de acompanhar esses conflitos ao redor do mundo e ver as implicações deles e aprender com esse processo. E a gente viu agora, neste começo de ano, 2 ações militares que são impressionantes. Primeiro, a captura e a queda do Nicolás Maduro na Venezuela e agora, com uma proporção completamente diferente, essas ações no Irã. As 2 ações ainda estão em desenvolvimento. Mas o que a gente já aprendeu com essas 2 ações, essas novidades aí que foram implantadas nessas ações pelos Estados Unidos? Bom, a novidade, eu não sei se é exatamente uma novidade em se tratando do governo do Trump, mas a novidade é que o uso da força, o uso do poder militar para atingir objetivos estratégicos é uma prática deste governo do Trump, né? Se num primeiro momento, digamos assim, as ações de coerção elas se circunscreviam ao aspecto econômico, sobretudo com o uso das tarifas, com o uso do dólar como uma arma geopolítica, né? Isso, a partir desse ano, melhor dizendo, a partir da proclamação, do lançamento que veio a público em dezembro do ano passado, da Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos e, posteriormente, do seu documento operacional, que é a Estratégia de Defesa dos Estados Unidos, isso se explicitou, né? Na verdade, tudo isso está divulgado naqueles documentos, né? Eu vejo assim que essa ação, essa atual campanha no Irã, ela também pode ser lida a partir desses documentos de estratégia americana. E eu me explico. Os Estados Unidos, muito claramente, em especial no documento de defesa, ele fala de um certo recuo, um certo desengajamento da sua presença militar, tanto na Europa quanto no Oriente Médio, para se concentrar, então, no que eles consideram a necessidade de domínio hemisférico pleno das Américas, né? E isso inclui algo que nos afeta muito como brasileiros, e, por outro lado, uma ação de contenção da China no Pacífico, né? Mas, especificamente, então, se a proposta da estratégia de segurança nacional e da de defesa é um desengajamento no Oriente Médio, então me parece que essa operação de troca de regime do Irã, ela faz sentido no que diz respeito ao maior protagonismo de Israel na organização dessa região a favor dos interesses israelenses e americanos, ou seja, com isso se tenta eliminar o inimigo principal, que é o Irã, exatamente para dar cabo a digamos assim, a esse distensionamento a favor dos interesses americanos e israelenses de uma região onde se propõe haver um desengajamento de tropas. Então, assim que eu leio um pouco essa campanha atual à luz desses novos documentos de estratégia divulgados pelo governo Trump nos Estados Unidos. Professor Ronaldo Carmona, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa aqui ao vivo com a gente, por trazer aí esclarecimentos e uma análise sobre esse cenário no Oriente Médio. Até uma próxima. Muito obrigado, bom dia a todos.